Nós estamos, meus irmãos, com uma série de mensagens chamadas Crente Pode, ou seja, nós estamos pegando as principais dúvidas que geralmente as pessoas fazem e nós estamos compartilhando com os irmãos. Então nós já falamos assim, crente pode participar de sociedade secreta, crente pode ser maçom, nós já falamos sobre isso. Crente pode beber, crente pode ir para festa, crente pode ir para uma festa sertaneja, para um forró sertanejo, já falamos sobre isso. Crente pode ser padrinho de casamento, crente pode ser padrinho de uma criança na igreja católica, ter um afilhado, já falamos sobre isso também. Crente pode ter tatuagem, se você quiser ver tudo isso, está nos cultos de ensino anteriores. E hoje nós vamos falar sobre algumas outras coisas que muitas vezes nós ouvimos e perguntamos. Não se trata de uma ministração expositiva, mas uma exposição temática que a gente busca os subsídios na Escritura. E a primeira pergunta de hoje é: crente deve guardar o sábado? O sábado é bíblico? O sábado continua valendo? Nós devemos no dia de sábado não trabalhar, estar na casa do Senhor, vir para uma escola sabatina. É pecado trabalhar no dia de sábado? Se a minha escala cair no sábado, eu posso trabalhar ou não posso trabalhar? E aqui nós temos duas condições. Aqui nós temos aquelas pessoas que acham que tem que guardar o sábado. Mas também tem aqueles que acham que não deve guardar o sábado, mas não sabe direito explicar porque não se deve. Não, acho que isso é coisa da lei, mas não consegue explicar. Não conseguem defender a sua fé. Então nós iremos compartilhar sobre isso. Esse é um dos pontos, é uma das perguntas. Crente deve guardar o sábado? O que você acha? Crente deve guardar o sábado, sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Deve guardar. Pode levantar. Isso. Quem acha que não, crente não precisa guardar o sábado, levanta a mão. Ok, mas teve gente que diz que deve guardar o sábado. Então vamos lá. Primeira coisa, meus irmãos, vamos para o princípio. Muito daquilo que eu compartilho hoje, aprendi com Nicodemos, Luciano Subirá, pastor Mocelim e outros. Então vamos lá. Primeira coisa, lá no Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, no final da criação, a Bíblia diz assim: e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Aqui o texto começa dizendo que no final da criação, Deus descansou, e não só descansou, Deus santificou, porque nesse dia Ele descansou de toda a sua obra. Aqui é o primeiro sinal de que há algo especial no dia de sábado. Lá em Êxodo capítulo 16, a Bíblia diz que Deus todos os dias mandava manar do céu. Manar do céu era uma espécie de alimento que o povo de Israel tinha no deserto para se alimentar. E havia uma ordem muito clara, e a ordem era: você vai catar maná apenas para um dia. Você sempre vai apanhar o maná, mas pega maná para apenas um dia. Quando eles pegavam, teimava, e pegavam para 2 dias, apodrecia, não prestava. Mas a Bíblia vai nos dizer, em Êxodo capítulo 16, que no 6º dia, versículo 5, no 6º dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. No 6º dia eles deveriam colher o dobro, porque no 7º dia eles não deveriam fazer nada, eles deveriam descansar, e ali acontecia um milagre. O maná que era colhido no 6º dia, era colhido em dobro e não apodrecia. Aquele era um sinal que Deus estava dizendo: no 7º dia vocês devem descansar, e vocês devem todos os dias guardar o maná para apenas um dia, mas no 6º dia vocês vão fazer diferente, vocês vão guardar maná para 2 dias, e milagrosamente esse maná, esse alimento que o Senhor manda, não vai apodrecer, testificando o dia de sábado. Lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 9 ao 11, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia
é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e os santificou. Aqui em Êxodo capítulo 20, nós vemos o 4º mandamento, que é guardar o dia de sábado. Mas nós vamos passar outros textos mais rápidos. Em Êxodo capítulo 31, do verso 12 ao 17, o verso 12 vai dizer que guardar o sábado era um sinal da aliança com Deus. O povo de Israel deveria guardar o sábado, e essa guarda do sábado era um sinal que eles estavam aliançados por Deus. O verso 16 chega a dizer que o sábado era um concerto perpétuo, era uma aliança para sempre com o povo de Israel. Então, as pessoas que defendem o sábado vai dizer, está vendo? A palavra está dizendo que guardar o sábado era uma aliança perpétua, era uma aliança para sempre. Mas nós vemos a guarda do sábado não apenas, irmãos, na lei, não apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos nos profetas também. Em Isaías capítulo 56, versículo 4, guardar o sábado era um sinal do concerto, era um sinal de aliança. O versículo 6 também diz que abraçar o sábado era um sinal da aliança com Deus. Quero lembrar a você que guardar o sábado no Antigo Testamento não era apenas guardar o 7º dia. Existiam vários sábados, não era apenas o 7º dia, não tinha a ver apenas com o 7º dia, a ver apenas com os dias da semana. Tinha outros sábados, por exemplo, o dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação, acontecia uma vez por ano, acontecia no 10º dia do 7º mês. Isso está lá em Levítico capítulo 23, verso 26 e 27, que diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Esse dia era considerado o sábado dos sábados, era o sábado do 7º mês, e eles deveriam se apresentar como nação diante do Senhor, eles deveriam afligir a alma, eles deveriam oferecer uma oferta ao Senhor, eles deveriam pedir perdão ao Senhor. Era o dia da expiação, era um dia de pedir perdão e de Deus perdoá-los. Então esse era um outro. Então o sábado não tem apenas a ver com o 7º dia. Então você tinha vários tipos de sábado. Em que sentido? 7 tempos, 7 períodos, não necessariamente apenas 7 dias. Existia também o princípio, meus irmãos, do sábado, o princípio, portanto, do descanso da terra. A Bíblia vai falar, por exemplo, em Levítico 25, do verso 2 ao verso 4, que durante 6 anos eles deveriam semear na terra, mas ao 7º ano, ou seja, não apenas dias, mas o 7º ano, que era o sábado da terra, a terra deveria descansar. O versículo 4 diz assim: porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Não existia sábado apenas para os homens, mas sábados para a terra. 6 anos trabalharia, e no 7º ano você não deveria plantar na terra, nem mesmo tirar o mato da terra. Então, quando nós falamos de sábado, nós estamos falando do 7º período, que pode ser de dias, que pode ser de meses, que pode ser de anos, por exemplo. Mas você tinha também em Israel o ano do jubileu. E o que era o ano do jubileu?
era a cada 7 vezes 7, a cada 49 anos. A cada 49 anos haveria um sábado, que era o ano do jubileu. E nesse tempo todos os escravos seriam libertos e toda a terra voltaria ao seu dono originário. Ou seja, ainda que alguém tivesse se desfeito da terra, ainda que alguém houvesse perdido a terra, ainda que alguém tivesse se vendido como escravo, quando completasse a cada 49 anos, veja, não era 49 anos desde que eu me tornei escravo, senão a pessoa talvez morresse antes disso, era a cada 49 anos, todas as pessoas eram libertadas, e toda a terra voltaria ao seu proprietário originário. Essa é uma forma de justiça, também chamado de ano do jubileu, ou seja, o sábado também estava associado à terra, às pessoas, à justiça social. Então nós não temos dúvida que o sábado é bíblico no Antigo Testamento, nós não temos dúvida que o sábado foi instituído por Deus, nós não temos dúvida que o sábado não se trata apenas do 7º dia, o sábado se trata do 7º período de tempo, que pode ser ano, pode ser meses, pode ser 7 vezes 7, como no caso do ano do jubileu. O mais interessante é quem defende o sábado, defende apenas o 7º dia, não defende o resto. Deu para você entender? Não, ele não devolve a terra a quem ele comprou. A cada 49 anos ele não pega o terreno da casa. Não, agora a casa que eu fiz é sua. Não, ele só defende o 7º dia. Ele não defende o ano do jubileu. Ele não defende o dia da... Deu para você entender? Ele só defende o 7º. Mas o sábado na Bíblia não era só o 7º dia. Então, primeiro, o sábado é bíblico no Antigo Testamento? Sim. O sábado foi instituído por Deus? Sim. O sábado era um símbolo da aliança com o povo de Israel, que o povo estava obedecendo a Deus? Também sim, nós não negamos isso. Agora, nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Na Bíblia existe um conceito, que é o conceito de revelação progressiva, ou seja, Deus vai nos ensinando da mesma maneira que um professor ensina ao seu aluno, da mesma maneira que um pai e uma mãe ensina a seu filho, vai ensinando progressivamente, e a cada dia vai aumentando o nível de consciência da missão. Então, no Novo Testamento, nós vemos que há uma progressividade da revelação do sábado. Então, a pergunta é: como o Novo Testamento trata o sábado? Como o Novo Testamento, como a luz da revelação de Jesus, como é que a Bíblia trata o sábado? Então, primeiro, Gálatas 3, 24, 29. Gálatas 3, 24 ao 29, o texto sagrado vai dizer o seguinte, verso 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é o mesmo que condutor, aio é o mesmo que tutor, que guia. Sabe aquele professor? O pai pegava o seu filho, entregava a um tutor, a uma espécie de professor, e esse professor pegava a criança pela mão e conduzia ao ensino, e conduzia ao conhecimento, protegendo e ensinando. O tutor não era dono daquele aluno, ele era alguém que ajudava aquele aluno. Então o texto está dizendo, a lei, ou seja, está se referindo à lei de Moisés, ao Antigo Testamento, a lei nos serviu de aio, a lei nos serviu de condutor, a lei nos serviu de professor de alguma maneira, para nos conduzir a Cristo. Então o que é que o tutor faz? O tutor ensina enquanto a criança não fica madura. Quando a criança madura, ela é emancipada. Então a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Antes as pessoas eram justificadas em obediência à lei, mas agora que eles foram conduzidos até Cristo, o que justifica não são mais as obras da lei, mas agora é a pessoa de Cristo. Verso 25 diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. O que é que o texto está dizendo? Antes nós éramos guiados pela lei, e essa lei serviu para vir até Cristo, mas agora que a lei nos trouxe até Cristo,
nós não estamos mais obrigados a seguir a lei, nós seguimos aquele que é maior do que a lei, nós seguimos aquele que é Senhor da lei, nós seguimos aquele que instituiu a lei e que é maior do que a lei. O texto 26 vai dizer assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego. O texto diz, a lei dizia que há diferença entre judeu e grego. Agora ele está dizendo, em Cristo não há diferença entre judeu e grego. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A lei dizia, os herdeiros da promessa são a descendência de Abraão. O que é que agora o texto está dizendo? Aqueles que são herdeiros da promessa, são herdeiros por causa da fé em Cristo. Em Cristo Jesus, todos nós, eu e você, judeu ou grego, nós somos descendência de Abraão, ou seja, a promessa que foi feita a Abraão se estende a todos nós, por causa da vinda de Jesus. Então entenda, a Bíblia não está dizendo que a lei não é importante, a Bíblia está dizendo que a lei é importante, a lei veio de Deus, a lei nos conduziu até Cristo, mas Cristo é maior do que a lei, e a lei agora passa a ser a lei de Cristo. Quando eu creio em Cristo, eu não estou mais debaixo de obras, mas eu estou debaixo da fé, porque a lei fazia separações, Cristo não faz. Então, já que eu estou em Cristo, eu sou filho de Abraão pela fé, porque a regra agora não é a descendência sanguínea, a regra agora é a fé em Cristo Jesus. Mas não é apenas isso. Cristo em nenhum momento ensinou sobre a guarda do sábado, pelo contrário, além de Jesus não ter ensinado sobre a guarda do sábado, Jesus questionou a forma que o sábado era interpretado. Quando você abre João 5, 8 a 14, o texto diz assim, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda, e ele fez isso no sábado. Jesus curou, Jesus chegou para aquele homem que estava deitado em uma cama, diz, toma a tua cama e anda, mas no sábado você não podia fazer nada. Quando Jesus fez isso, ele estava transgredindo na tradição dos fariseus a lei, porque ele não podia trabalhar, e carregar peso era equivalente a trabalhar. Logo aquele homem são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estáis são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Veja só, Jesus curou e mandou ele trabalhar no sábado, porque era considerado trabalho. E depois diz, não peques mais. Se fosse pecado fazer alguma coisa no sábado, Jesus não poderia ter dito, não peques mais. Então Jesus mandou pecar? Não. O que Jesus está fazendo é questionando, de alguma maneira, a lei. Jesus está instituindo uma nova lei. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para extirpar, Ele veio para cumprir a lei. Agora ele veio para cumprir a lei e instituir uma nova lei, por isso que ele dizia, eu porém vos digo. Então ele diz, não peques mais. O que Jesus está fazendo é mudando a lei. O concílio de Jerusalém houve um grande problema, porque muitos judeus diziam, olha, quem se converte tem que obedecer à lei de Moisés. Teve uma grande confusão, e eles fizeram um concílio em Jerusalém, e tinham vários, inclusive dos discípulos, que diziam, se você se converter a Cristo, você é de Cristo, mas você tem que guardar o sábado. Você é de Cristo, mas você tem que ir ao templo. Você é de Cristo, mas você tem que sacrificar. Você é de Cristo, mas você tem que guardar
todas as prescrições de lei. Houve um concílio. E olha qual foi o resultado do concílio. Atos capítulo 5, verso 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Então ele disse assim, olha, depois de uma grande discussão entre a liderança da igreja, eles decidiram, nós não vamos impor nada além disto. O que é? Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, ou seja, se afastem da idolatria, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem estas coisas, que tudo lhes vá bem. Vamos resumir a história? Houve uma discussão, tem que guardar a lei ou não? Tem que ir ao templo ou não? Tem que participar das festas judaicas ou não? Houve um concílio, sabe qual foi a conclusão? Quem se converter a Cristo tem que fazer só 3 coisas: manter-se longe da idolatria por meio dos alimentos, não comer carne sufocada e não praticar imoralidade sexual. Está fora da exigência guardar o sábado. Como Paulo interpretou o sábado? Lá em Romanos 14, versículos 5 e 6, diz assim: faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Havia uma discussão, era o mesmo problema. Um dizia, tem um dia mais santo do que outro, tem um dia mais importante do que outro ou não? Paulo está dizendo, um julga igual todas as coisas, e outro considera todos os dias iguais. O que é que ele diz? Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Se você ler o início de Romanos capítulo 14, Paulo associa a pessoa ter restrição alimentar à fraqueza, à infantilidade na fé. E nesse contexto, guardar o sábado, Paulo também equipara a ser fraco na fé. E o que ele está dizendo, um acha que deve guardar, o outro acha que não deve guardar. Sabe o que Paulo diz? Essa é uma questão secundária. Se você guarda, para o Senhor guarda. Se você não guarda, para o Senhor você não guarda. E Paulo está dizendo, está tudo bem, não gastemos tempo com isso. Isso não é importante. Se a sua consciência está tranquila, não se preocupe, porque para Paulo não era necessário guardar. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1, ele associa a pessoa que faz restrição alimentar a um fraco na fé, e na sequência ele associa a guardar um sábado a uma pessoa que é mais frágil na fé. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, você que guarda o sábado, para o Senhor você guarda, não impõe a seu irmão. E você que não guarda, também para o Senhor você não guarda e dá graças a Deus por todos os dias, não também fique impondo. Pare de confusão por causa de uma coisa secundária. Veja, se Paulo achasse que ela é pecado, ele diria assim, não, todo mundo tem que guardar. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, esta é uma questão secundária, você pode guardar ou não, não há nenhuma diferença. E ele estava convicto que não era necessário. Agora, olha o que diz Gálatas 4, do verso 9 ao 11. Paulo vai associar a guardar um sábado ao retrocesso. Ele está dizendo, vocês estavam avançando com Cristo, e agora vocês estão voltando às práticas judaicas da lei, vocês estão em retrocesso. Olha o que diz, Gálatas 4, do 9 ao 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Os Gálatas tinham começado na fé, e de repente parece que existiam pessoas que no meio deles disseram, não, Jesus é bom, mas vocês, se não guardarem a lei, vocês não estão obedecendo a Deus. Aí Paulo diz, vocês estão querendo voltar a essas práticas que são rudimentos, que são coisas fracas e pobres. Aí quais são os rudimentos? Ele diz, guardai dias, meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. O que é que ele está dizendo que é um retrocesso?
guardar dias. O que era guardar dias? O sábado, meses, existiam festas especiais, períodos especiais, tempos, estava associado a guardar o sábado. Paulo disse, isso é um rudimento, isso é uma coisa diária, isso é uma coisa do passado. Aquele que é perfeito já veio. Paulo vai dizer também em Colossenses 2, 16 e 17, que guardar o sábado era uma sombra. O sábado era uma sombra do que viria. Olha o que diz Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ou seja, ninguém julgue você porque você não guarda o sábado. Ninguém julgue você. Ninguém tem esse direito. Guardar o sábado não é essencial. E o que é que ele vai dizer? Que são sombras de coisas futuras. Então essa guarda do sábado era uma aliança do passado que apontava para aquilo que viria. E o que viria? Aquele que é perfeito, que é Jesus. Ele diz, então ele vai completar, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que ele está dizendo, olha, isso era uma sombra, mas o que vale agora é Cristo. Avançando um pouco mais, a Bíblia também vai dizer uma coisa muito clara e nós precisamos entender que tem a ver com mudança de lei. Mudança de lei. Lembra quando Jesus diz assim, ouvir o que foi dito aos antigos, isso e isso e isso. Aí Jesus diz o quê? Eu, porém, o que é que ele está fazendo? Mudando a lei, reinterpretando a lei e dando um novo significado à lei. Cristo, meus irmãos, está estabelecendo uma nova aliança. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e na ceia do Senhor nós lemos assim que ele vai dizer, esta é a nova aliança. Então os judeus, eles estavam obrigados a guardar o sábado, porque eles estavam na antiga aliança, a aliança das obras, da obediência. Mas Cristo, quando veio, estabeleceu o quê? Uma nova aliança, uma nova lei, um novo pacto. Não é só isso. Quando você lê Hebreus 7:12, o livro de Hebreus vai falar que Cristo é superior aos sacerdotes. Hebreus 7:12 vai dizer assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A Bíblia diz que não há nenhum sumo sacerdote como Cristo, porque ele viveu, ele sofreu e ele é sem pecado. O que Hebreus está querendo dizer é, vocês viram e viveram na aliança de Levi, do sacerdócio levítico, mas agora veio um novo sumo sacerdote, superior a qualquer sacerdote do passado. E esse novo sumo sacerdote é o sacerdote perfeito, que intercede diante de Deus por vocês. Esse é o sacerdote permanente que não morre, superior, muito melhor a qualquer sacerdote do passado. E mudou o sacerdote, mudou a lei. Então o que Cristo veio fazer, meus irmãos, é cumprir a antiga aliança, mas estabelecer uma nova aliança. Cumprir a antiga lei, mas estabelecer uma nova lei. Por que nós não temos mais que ir ao templo sacrificar? Porque aquele que era simbolizado no sacrifício era Cristo. Cristo veio e morreu uma vez por todas. Nós não precisamos mais matar animais, porque aquele que é perfeito já morreu por nós. Porque nós não precisamos mais de um sacerdote, porque agora nós temos o sacerdócio universal de todos os crentes. Por causa de Jesus, todos nós temos livre acesso ao Pai. Porque nós não temos mais que cumprir as obras, porque nós não somos salvos por obedecer 100% da lei. Porque agora nós somos salvos não mais pela lei, nós agora somos salvos por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A lei apontava para Cristo, quando havia o sacrifício, apontava para Cristo, mas agora nós que temos Cristo, nós vivemos a lei de Cristo. Então veja, nem tudo da lei foi anulado, e nem tudo da lei permanece. Algumas coisas permanecem, outras coisas não permanecem. Então, e o que mudou? Aquilo que a própria Bíblia diz que mudou. Então, o que muda?
a salvação não é pelas obras, não é mais apenas por uma descendência abraâmica. A salvação não tem mais a ver com rituais externos. Lembra o que o Senhor disse? A Bíblia diz que Deus faria o quê? Tiraria o nosso coração de pedra, nos daria um coração de carne e colocaria o seu Espírito dentro de nós. Ou seja, nós agora, para sermos abençoados, não temos mais que ir ao templo, fazer grandes romarias até o templo, porque nós somos templos do Senhor, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita no templo que foi feito pelo próprio Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos casa do Senhor, nós somos templo do Senhor. Agora, sabe o que é mais interessante? Hebreus capítulo 9, versículo 10, a Bíblia Sagrada já nos diz que a lei iria servir até o tempo da reforma, até o tempo da correção. Abra depois Hebreus capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz que a lei, os manjares, as bebidas, os sacrifícios, eles iriam funcionar até o tempo da reforma. E qual é esse tempo? O tempo que Cristo viria. Mas não é só isso. A própria lei já anunciava que haveria uma mudança. Quando você pega Deuteronômio 18, 15, olha o que Moisés falou. Moisés disse assim: o Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu pergunto para você, quem foi Moisés? Moisés foi um legislador. Então o próprio Moisés, que foi um legislador em nome do Senhor, Deus revelou para ele, e aprove a Deus registrado nas Escrituras, que haveria um tempo que Deus mandaria um outro Moisés, um outro legislador. Então o Senhor seu Deus levantará um profeta como eu, do meio dos seus irmãos israelitas, deem ouvido a ele. O que é que Moisés está dizendo? O Senhor vai mandar um outro. O Senhor vai mandar um outro profeta. E quando ele vier, preste atenção nele. Escuta o que ele está dizendo. Então, a própria lei já previa um novo tempo, de um novo profeta. Por isso, quando Jesus veio e quando perguntou a João Batista: tu és aquele a respeito de quem Moisés falou? Porque eles esperavam esse profeta. Eles esperavam aquele a respeito de quem Moisés falou. Então, a própria lei já previa uma nova lei, um novo legislador, um novo profeta. Em outras questão, é que o sábado também está relacionado com a graça de Deus. Veja, 6 dias se trabalhava e no 7º dia descansava. 6 dias eu faço obras, mas no 7º dia eu não faço obra alguma. Esse já é um sinal da nova aliança. Na nova aliança, nesse 7º tempo, é um tempo que eu não faço mais obras. Por quê? Porque Cristo fez a obra perfeita. O 7º dia também era um sinal de um período sabático, de um período em que eu não tenho que fazer nada, um período de descanso, porque Cristo fez tudo por mim. Eu não sou salvo pelas obras, eu não sou salvo pelas obras. O descanso de Deus, o sábado de Deus é Cristo, aonde eu não sou merecedor de nada e aonde Ele faz tudo por mim. O sábado anuncia o descanso e o nosso descanso é Cristo Jesus. Quando você lê Hebreus capítulo 4, versículo 9 ao 11, fala exatamente isso. Diz assim: logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. O que Hebreus está dizendo é o seguinte: não tem um descanso de sábado? Não. Tem um descanso muito melhor. Tem um sábado eterno. Tem um sábado que não tem fim. Tem um sábado que vai ser de descanso para sempre. Há um descanso eterno. Há um sábado eterno. Há um sábado que cessou as dores dessa vida. E o texto dizendo: há um descanso para o povo de Deus, porque todos os que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. O que é que ele está dizendo? Deus em 6 dias não fez tudo, e no 7º dia descansou, pois a mesma coisa vai acontecer. O povo de Deus vai trabalhar, mas no 7º dia, ele vai descansar de um descanso eterno. Aí versículo 11 diz: portanto,
esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. O que o texto está dizendo, em outras palavras, quando você lê o contexto, é: o nosso descanso eterno é Cristo. Cristo é o nosso sábado eterno. Então vamos lá. O Novo Testamento não ensina guardar o sábado. O Novo Testamento nos ensina que não é obrigatório guardar o sábado. No entanto, alguns cristãos dizem que o sábado foi substituído pelo domingo. E agora nós temos de guardar o domingo. Ou seja, saiu do sábado e caiu no domingo. Veja, isso é importante. Então, nós sabemos que a igreja primitiva passou a guardar o domingo, que eles chamam de dia do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. Então eles passaram a guardar o dia da ressurreição. A igreja primitiva passou a se encontrar, passou a celebrar, passou a adorar a Deus como comunidade no domingo, mas também não há obrigatoriedade de guardar o domingo. Então, se não há obrigatoriedade de guardar o sábado, também não há obrigatoriedade de guardar o domingo. Que aplicações nós temos? Primeiro, o princípio do sábado, ele é importante. Qual é o princípio do sábado? Descansar. Nós temos que descansar, meus irmãos. Então, se você descansa no sábado, é bom. Se você descansa no domingo, é bom. Agora, se você descansa de segunda a sexta, não é bom, é preguiça isso. Mas o princípio do descanso é um princípio que abençoa a nossa vida. Se você não sabe, os engenheiros agrônomos já descobriram que de tempo em tempo a terra tem de descansar. Sabia disso? E quando você deixa a terra descansar, no ano seguinte, nos anos seguintes, ela produz muito mais do que quando você produz todos os anos. Porque com o tempo a terra enfraquece e os alimentos começam a ter mais dificuldade em frutificar. Então o princípio do descanso é importante, o princípio da adoração a Deus é importante. Se você quer guardar o sábado, ok. Se você quer guardar o domingo, ok também. Se você quer guardar a segunda, ok. Você só não pode impor a seu irmão. Você não pode dizer que ele está pecando por não guardar o sábado. E se você não quer guardar, mas você está descansando de uma outra maneira, ok também, porque o nosso sábado tem nome, e o nome é Jesus Cristo, e um dia nós teremos um descanso eterno. Agora pasmem, nós sabemos que temos pessoas, os adventistas por exemplo, pessoas que nós respeitamos muito, pessoas seríssimas, mas eles dizem que nós estamos em pecado por não guardarmos o sábado. Agora vamos voltar aos 10 mandamentos, volte lá por favor em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, olha o que o texto sagrado nos diz. Êxodo 20, meus irmãos, quando nós vemos o 4º mandamento, nós observamos algo interessante. Vamos lá? Êxodo 20, verso 9 ao 11. Olha o que o texto diz. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que é que o texto está dizendo? Se fosse para cumprir mesmo, ninguém pode fazer nada. Eu pergunto para você, tem muitas escolas, grandes escolas adventistas, será que não tem nenhum vigilante lá no sábado trabalhando? Nenhum vigilante. Os adventistas têm a universidade, será que não dá um dia de sábado, não tem nenhuma pessoa trabalhando lá, não tem nenhum vigilante, porque ninguém pode trabalhar, nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem os animais podem. Será que eles deixam ao léu, o ladrão pode roubar tudo? Será que se incendiar não vão ligar para o bombeiro? Ué, mas se ninguém pode trabalhar, não pode nem ligar para o bombeiro, senão eu estou patrocinando o trabalho, sim ou não? Não faz sentido. Então, se vai obedecer, teria que obedecer tudo. E se tinha que obedecer aos outros sábados também. Você entende que é contraditório? Então, primeiro, o sábado no Antigo Testamento é bíblico.
No Novo Testamento, a Bíblia diz, Romanos capítulo 14, que um faz distinção entre dias e dias, e o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a mente muito tranquila. O que Paulo está dizendo é, isso não é importante, com todo respeito aos nossos irmãos. No entanto, nós devemos sim descansar. Nós devemos sim ter um tempo para adorar a Deus. Nós devemos sim, meus irmãos, servir a Deus, adorar a Deus, ter um tempo de contrição espiritual, que pode ser feito no sábado, que pode ser feito no domingo. Se você quiser fazer no sábado, amém. Você só não pode impor aos outros, porque o próprio Novo Testamento diz que isso é uma sombra, isso é um aio, isso é um retrocesso à lei, que nem o Concílio de Jerusalém exigiu. Amém?